Olá, o vídeo de hoje eu quero trazer um aspecto muito importante quando a gente fala de suporte ao luto. E do suporte ao luto em diversos espaços e momentos, eu não estou falando somente de psicoterapia. E é sobre validação dessa experiência. Por que esse vídeo é tão importante? Eu acho que ele é tão base para diversas possibilidades de suporte. Porque a gente vive em um cenário em que o luto é um tabu, em que a gente quer se afastar dele, em que a gente evita ele a qualquer custo. Falar de morte, a gente bate, 3 vezes na madeira. A gente precisa ter uma distância saudável desse assunto. E com isso, com esse tabu, com esses desafios, acaba que a gente tem muitas regras sociais, muitas ditaduras de como a gente deve viver o luto ou não. Então, que tipo de roupa devo vestir? Qual tipo de emoção é validada, é possível, é adequada? Então, se eu posso ou não posso chorar, em que medida eu posso ou não posso chorar, em quais espaços, em qual tempo. Todos esses aspectos, eles vão trazendo para quem está vivendo um luto um peso muito grande. E sempre uma busca por um pertencimento. Será que isso é normal? Será que eu tô doente? Será que estou ficando louco? São termos do senso comum, mas que a gente escuta muitas vezes quando o enlutado vem buscar um suporte ou é trazido para o suporte profissional. Porque nem sempre é um enlutado quem busca, muitas vezes é alguém da família que se preocupa, que se atenta e que direciona para o suporte terapêutico. Então a gente tem um desafio muito grande na vivência do luto, que é o reconhecimento do luto. Eu já trouxe vídeos aqui sobre luto não reconhecido, e luto não reconhecido ele pode, inclusive, trazer algumas complicações para essa experiência. E o que é o luto não reconhecido? Só para recapitular esse conceito. É aquele luto que não tem um espaço para ser vivenciado. Então, ele pode não ser reconhecido pelo tipo de perda, por quem é a pessoa, pela forma de morte. Muitas vezes a gente fala de um término de relacionamento ou de algum distanciamento. Então, se morre uma criança, tem um olhar muito significativo para a mãe que está perdendo a criança. Tem um olhar para o pai, mas muitas vezes não tem um espaço para olhar para o irmão, não tem um espaço para olhar para os tios. É como se fosse um luto que deve ser menos sofrido. Então, a gente tem algumas expectativas em torno dessa experiência. Quando morre um animal de estimação, costuma ser um luto não reconhecido, mas é só um animal. Compra outro, substitui. Então, como uma pessoa pode sofrer tanto por causa de um animal? E aí, o que acontece? Muitas vezes o enlutado ele vai se questionar. Será que isso é normal? Será que eu tenho algum problema? Será que era para eu estar sofrendo tanto assim? Então, pensem comigo, se essa pessoa está vivendo esse processo, além de toda a dor da perda, vamos trazer o exemplo do animal de estimação, de toda a dor de perder aquele companheiro que está ali, vamos pensar na rotina, no dia a dia, que acorda junto, que dorme junto, que faz companhia nos horários de refeição, que muitas vezes você está trabalhando. Não sei se vocês têm animal de estimação, eu tenho gatos. E eles me fazem companhia, né? Quando eu tô ali trabalhando em casa, eles sempre ficam por perto. Passam, né? Às vezes vem dar uma de coterapeuta nos atendimentos online, né? Passa pela câmera, passa por trás, senta no teclado, né? São companhias, tá ali, tá presente. Então, quando há essa perda, você reage, você sente falta. Além de ter que lidar com todo esse luto, você ainda precisa lidar com o julgamento externo, com o suporte social de que compra outro, né? Pega um outro animal. Poxa, mas antes ele, né? Pior seria se fosse alguém da sua família. E a pessoa precisa dar conta do sofrimento do luto e ainda dar conta dessa angústia, dessa cobrança, de todo esse julgamento social. Tudo isso eu estou tentando trazer exemplos mais práticos para deixar claro. Eu espero que esteja deixando aí. Me contem aqui nos comentários também, né? Como é que tá chegando essa reflexão para vocês. Mas da importância da gente construir um espaço seguro e saudável para que essa pessoa possa expressar
toda essa dor sem julgamento. E aí a gente fala da validação. O que é validar o luto? Para mim, uma das principais intervenções, e intervenções que você faz em todos os espaços, com todos os pacientes, em todos os contextos, é psicoeducação. Então, é você entender que a cultura funciona assim, entender que o paciente ele vai trazer, inclusive, muitas premissas dessa, por exemplo, das fases do luto, de tentar se encaixar nas 5 fases e de ter dificuldade, porque ele vai perceber que é muito mais complexo, que é muito mais dinâmico, que tem muito mais reações nesse combo. E ele não conseguir se identificar, não conseguir encontrar esse espaço de pertencimento. Então, a psicoterapia, eu falo muito sobre isso, a importância de você se conectar efetivamente com essa pessoa que busca seu suporte e você poder proporcionar um espaço seguro de validação. A psicoeducação passa por isso. É uma intervenção muito importante de você pegar toda essa compreensão cultural e você desmistificar. Você validar a importância ou a relevância daquela dor diante da perda do animal de estimação, de você validar aquelas reações específicas. Então, assim, tudo bem você sentir um alívio diante dessa morte. Estou trazendo aqui aspectos talvez mais chocantes, mas é isso. Como é que você pode falar de alívio diante da morte de alguém que você ama? Muitas vezes a gente fala de um caso de sofrimento constante, de um sofrimento prolongado. E que sim, muitas vezes vem aquele alívio. Poxa, que bom, porque eu não aguentava mais vê-la sofrer. Eu não aguentava mais vê-lo sofrer. E você valida, tudo bem você sentir alívio junto à tristeza, junto à saudade, junto a um sentimento de culpa. Então você coloca nesse espaço, nesse ambiente, um lugar de validação. E isso é importante, inclusive, que aconteça logo no início, para que o paciente ele possa confiar nesse espaço. Pensem que você está vivendo um processo ameaçador, desconfortável, desafiador. Buscar ajuda muitas vezes é complicado, é difícil. A pessoa vai, pensa, avalia, preciso ou não preciso, mas eu não quero expor a minha dor. Eu tô tão cansado, eu tô tão sem forças, eu não quero ir, eu não quero falar sobre isso. E muitas vezes tem um gasto energético mesmo, muito grande, de ir buscar esse suporte. Na hora que você busca, você quer encontrar algum conforto, você quer se sentir cuidado. Então, muitas vezes, essa pessoa precisa dessa validação, desse suporte, logo na primeira sessão, de mostrar isso mesmo. Olha, o luto realmente ele é dinâmico, é uma montanha-russa, você vai viver as diversas reações em um dia só. Às vezes você vai acordar com um pouco de negação. Ai, será que foi um pesadelo? Acordei, acabou. A gente vai tentar fugir, negar um pouquinho essa experiência, se afastar dessa experiência. E muitas vezes no mesmo dia você vai aceitar, entender que foi melhor assim, que tinha muito sofrimento envolvido, que faz parte da vida. Você vai conseguir honrar a memória, lembrar da pessoa e ter um misto de emoções. Então, no momento que você proporciona isso ao seu paciente, logo no início, ele percebe que esse é um espaço seguro para ele viver o que ele precisa viver, para ele expressar o que ele precisa expressar. E, além de tudo, entender que você está compreendendo a dor dele. Porque isso é uma dor muito grande no enlutado. Essa dificuldade de se sentir pertencente. Eu estou falando sobre algo que ninguém entende. As pessoas só vêm com frases motivacionais, tentando me fazer acabar com a dor. E eu simplesmente não consigo. Eu não tenho vontade de levantar da cama. Eu não sei o que fazer aqui. E ela vai para um profissional que consegue descrever essa experiência da maneira mais fidedigna possível. Então, é muito importante que a gente possa fazer esse exercício de psicoeducação e de validação desse luto logo nas primeiras sessões. Faz sentido? Ficou claro para vocês? Me contem aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, desse conteúdo, aproveita para curtir também e compartilhar, tá bom? Até o próximo vídeo.